Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, alô, amigos do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Mais uma vez estamos aqui no estúdio da Compasso, contando com o Lupe e a sua equipe, o nosso produtor Ed nos acompanhando em mais uma etapa do É o que Parece, que passa dos 30 programas com mais de 8 meses de vida. Estamos levando a vida, trazendo coisas interessantes do passado, do presente, do futuro. E hoje vamos abordar um assunto do momento. Nos últimos meses o Brasil, o mundo não falou em outra coisa a não ser na pandemia, e queria provocar o Rossini para falar um pouquinho o que a pandemia tem trazido na área da comunicação. Pois é, Zé e amigos, no começo, nos primeiros 2-3 meses, houve uma paralisia geral. As pessoas não sabiam, aliás, nem entendiam o que seria uma pandemia e o tal do coronavírus. Mas depois as coisas foram se ajustando. Não é que hoje estamos vivendo num mar de rosas, acabou a pandemia. Não é nada disso. Ocorre que o ser humano tem uma capacidade muito grande de adaptação. E eu cheguei até a fazer um comentário assinado por mim chamado Home Office, use com moderação. Por quê? Porque todo mundo estava achando que trabalhando em casa estava resolvendo todos os problemas. Aí levantei essa tese e você, Zé Francisco, até concordou comigo que ela é uma tese curiosa, bem fundamentada, porém para algumas áreas, assim como eu considero, para algumas áreas não é possível trabalhar à distância, especialmente para o pessoal de criação. E agora a gente se surpreende esses últimos dias que as agências estão voltando à sua rotina de trabalho praticamente normal e com destaque para o povo da criação, que é fundamental para que a gente assista a uma campanha publicitária adequada, com resultado para o anunciante e para o deslumbre dos olhares e ouvidos das pessoas. Mas a propósito, eu queria resgatar aqui um fato curioso. Nesses primeiros meses da pandemia, algumas marcas souberam trabalhar o seu marketing, Zé Francisco, e trabalharam com qualidade. Uma empresa recentemente de pesquisa, chamada Toluna, fez um levantamento e mostrou, por exemplo, que as marcas Itaú, Ambev e Magazine Luiza foram as 3 mais lembradas por causa das suas ações. Que ações seriam essas? Ora, oferecendo álcool em gel, oferecendo máscaras, protetores para os médicos intensivistas que estavam na frente de batalha acompanhando a questão que naquele momento era muito mais crítica do que hoje, graças a Deus. Essas são mais de 100 marcas agendadas, mas não vamos citar todas. Aí em seguida vem algumas outras, como Santander, Natura, Boticário. Zé, você tem um comentário? Porque como a Natura pode aparecer numa dessa? Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos, eu não vi a pesquisa completa, mas essa é uma pesquisa feita lá em março, abril, no início, quando explodiu a pandemia, e uma pesquisa feita por essa empresa, que é a HSR Specialist Research. Verifiquei que eles fazem um trabalho muito interessante, né? É uma pesquisa de lembrança espontânea de marca, mas com um critério técnico interessante, porque eles consideram, para a avaliação de chegar a esse ranking, de 6 atributos que consideram como essenciais para a relevância de uma marca. Oferecer ações às sociedades, investir na segurança de seus consumidores, investir na segurança de seus funcionários, oferecer seus consumidores aos seus momentos de crise, inovar em momentos de crise e ser justa e ética. Quer dizer, são pontos interessantes que tiveram uma relevância muito grande durante esse período da pandemia. Eu acho que o fato dessas empresas aparecerem, como você mencionou aí,
as primeiras mais mencionadas, a Magazine Luiza, Netflix, Ambev e iFood, como as mais lembradas por esses critérios, eu acho que isso tem um significado muito interessante. Olha, é assim, tem o lado de gestão de marca, né? O lado de oferecer apoio neste momento para os médicos, intensivistas, enfermeiros que estão na frente de batalha, ganha pontos incomensuráveis. Porém, analisando com cuidado, a gente percebeu que Santander e Itaú, assim como o Bradesco, ofereceram todo este apoio material e trouxeram também, na linguagem publicitária, aquele apoio de botar a mão na cabeça da pessoa e dizer: calma, meu amigo, que dessa nós vamos sair. Oferecendo mais possibilidade de pagar dívidas, alongamento de créditos, e isto, sinceramente, é uma atitude que ninguém vai esquecer. A pandemia pode acabar daqui a pouco, assim que se inventar consistentemente uma vacina, a gente vai esquecer. Mas a história vai guardar este momento importante de que as empresas souberam associar seus nomes a situações de emergência. Por exemplo, dividir uma dívida, alongar uma parcela de uma dívida para um banco seria uma heresia antes da pandemia. Nenhum banco faria isso a troco de nada. E se fosse para ampliar essa possibilidade, mandaria o pau usando de índices inflacionários e tudo mais. No entanto, isso não ocorreu. Então, é de se acreditar que essas empresas pensaram seriamente nesse momento crítico que o país estava vivendo, vive ainda, porém não com aquela intensidade da surpresa, do abismo logo ali na frente. Eu queria fazer uma análise talvez um pouco mais ampla em relação a isso, que eu tenho o entendimento do seguinte, e tomando por base essa coisa da lembrança da marca em função de um momento vivido, seja esse momento agudo que está acontecendo. A primeira coisa é o posicionamento dessa marca, que não acontece de um dia para a noite. Quer dizer, as empresas que se mobilizaram para adaptar a sua comunicação dentro do processo agudo da pandemia, já tinham um lastro de comunicação, de alguma maneira, estarem ligadas a esse processo de estarem próximas do consumidor, de procurar o melhor para ele, de buscar a alternativa da prestação de serviço que pudesse atender os seus clientes. Eu acho que isso não acontece, não tem coelho que sai da cartola. Acontece uma pandemia e vem uma empresa qualquer que nunca dedicou seu tempo a pensar estrategicamente na comunicação como um todo e no decorrer do tempo e promove uma ação que rapidamente assimila como uma marca lembrada por ter feito aquela coisa episódica. Então, a estratégia da comunicação, a continuidade da comunicação, ela é fundamental nesse momento. Se você analisar as empresas mais citadas, esse é um outro ponto, você vai verificar que essas marcas também estão sempre presentes na mídia. Quer dizer, não é em uma pesquisa de 60 dias que vai fazer com que essas empresas sejam notadas. Elas já são conhecidas, elas já estão na cabeça das pessoas e elas se sobressaem por aquela ação vivida naquele momento. Então, o investimento contínuo, a estratégia contínua de posicionamento dessas marcas é que contribui para, nessa hora, mesmo alterando o seu rumo da comunicação para se adaptar ao momento que está sendo vivido, faz com que essa marca ganhe essa notoriedade. E aí que está o grande valor da comunicação. E um último ponto que eu queria apontar é a velocidade, né? Quer dizer, rapidamente empresas percebendo o tamanho do dinossauro que teríamos pela frente, conseguiram tomar posições de mudança de estratégias e buscar alternativas que pudessem, primeiro, atender a população em função do momento vivido e, se possível, serem lembradas por isso. E elas conseguiram. Então, olha, só para reforçar a sua tese, que eu também concordo com ela, Zé Francisco, a Magazine Luiza, por exemplo, acabou ampliando seus quadros de autônomos,
Por quê? Porque com isso ela permitiu que houvesse mais gente trabalhando, evidentemente que não discutindo o salário, mas pelo menos trabalhando, sendo útil, capilarizou todo o seu sistema. Hoje, Magazine Luiza vende de sapato, pneu de caminhão. Por quê? Porque ela foi ampliando toda a sua possibilidade de negócios, foi se associando a grupos e, sem dúvida nenhuma, é assim... Vou contar uma piada aqui, desculpe aqueles que não concordarem, mas a alegria do cachorro é a morte do porco. Com esta crise, a Magazine Luiza acabou criando uma condição super especial para se fixar como uma marca de profundidade. E concordo, Zé Francisco, não eu que concordo, não. A humanidade concorda com a tese, porque você vê, você liga a televisão, Magazine Luiza está lá patrocinando grandes programas de televisão em rede nacional, participando de debates com a sua marca, e isso, sem dúvida nenhuma, além da sua principal executiva ser lembrada para eventos, é algo que, sem dúvida nenhuma, vai contar uma história daqui a alguns anos para as novas gerações entenderem esse momento que a gente está vivendo. Há outros nomes também. O Boticário participou de todo esse processo de arregimentação de forças visando colaborar com um negócio que estava criando problema em função de que ninguém sabia em que direção correr. Eu, por exemplo, a minha editora editou um livro chamado Pandemia, Relatos da Frente de Batalha. Havia depoimentos de médicos que estavam tão preocupados que acabaram, em tese, diminuindo o atendimento em seus consultórios, não visitando hospitais, porque eles não sabiam como se safar de um problema eventual, de uma infecção com o vírus. Então, é muito legal isso que está acontecendo. Essa pesquisa, ela, embora seja de alguns meses, ela relata detalhes que a gente não pode esquecer. E hoje aqui no É o que Parece, aquele que sabe o que contar, a gente está rendendo esta homenagem de quem viu e quem teve a sensibilidade de botar a sua marca propositivamente em cima desta realidade. Nós inclusive buscamos uma informação mais recente, porque essa pesquisa, como já foi dito, né, ela começou lá atrás, 6 meses atrás, e nós não conseguimos localizar nenhuma informação recente, mas com certeza uma nova pesquisa agora traria a lembrança de marcas de outras empresas que, a partir desse momento, conseguiram também fazer ações como você mesmo está lembrando aí, de outras empresas. iFood, também, por exemplo. iFood. Sem dúvida. Ajudando a Uber, enfim, 99, patrocinando, marcando presença. Isso, sem dúvida nenhuma, mostrou uma força muito grande que as marcas têm que ter para poder se posicionar no mercado. Uma marca bem posicionada no mercado representa um grande guarda-chuva para tudo aquilo que ela for fazer em termos de produtos ou serviços para uma comunidade. E também, em toda ocasião, existem as oportunidades, né? Nessa pesquisa que nós fizemos, eu encontrei um dado interessante, que foi lendo o trabalho que a Folha faz todo ano, do Top of Mind, e o trabalho divulgado agora em 2020 sobre o Top of Mind de 2019, como foi feito no primeiro semestre, com certeza esse Top of Mind tem uma influência grande recente na hora da pesquisa também. A pessoa que é entrevistada não vai fixar, até dezembro de 2019 eu me lembro daquela marca. Aquilo é feito no decorrer da pesquisa, então acaba tendo um saldo de lembrança do momento atual. E me chamou a atenção que a empresa mais lembrada do Top of Mind da Folha foi uma que explorou a oportunidade da pandemia, que foi o Mercado Livre. O Mercado Livre teve um índice de lembrança de 27%, quando em 2017 era 17%, não que ele não fosse lembrado,
mas não estava entre o top of mind de lembrança. E o Mercado Livre teve um crescimento fantástico em função da pandemia. Não só porque foi o mais procurado, mas porque foi mais procurado e tem prestado um serviço fantástico. Eu mesmo sou testemunha de compras que fiz recentemente pelo Mercado Livre e a precisão com que eles tratam e entregam, inclusive antecipando entrega, é invejável. Faz jus essa lembrança, até porque estão prestando um serviço fantástico nessa coisa da compra pela internet. Olha, Zé Francisco, você citou o caso do Mercado Livre, assim como há outras empresas que operam no mesmo segmento do e-commerce. O que a gente tem que ressaltar, sem dúvida nenhuma, é que não é só a pandemia, não é só esse fator que deu esse boom de crescimento para o Mercado Livre e para as outras empresas concorrentes no mesmo segmento. Foi que o avanço da tecnologia hoje permite esse desabrochar desse ferramental para compra. Primeiro, pela comodidade. Segundo, pela disponibilidade que você tem de fazer a compra meia-noite, 1h, 2h da manhã e contar com a sorte, às vezes, de ser entregue. Eu, por exemplo, não fui feliz. Eu fiz uma compra no Mercado Pago, que é um braço menor do Mercado Livre, e depois de 4 meses e de muita cobrança, recebi uma informação de que o que eu paguei em dinheiro estava depositado numa conta corrente ou conta anexada ao Mercado Pago. Isto é, o dinheiro de verdade eu não veria mais, nunca mais. Seria pronto para uma nova compra que eu fizesse no Mercado Pago. Eu me decepcionei, mas eu sou provavelmente as outras pessoas foram mais felizes. O fato é que a tecnologia ajudou muito e veio a calhar com a pandemia e casando perfeitamente bem essa situação de desenvolvimento que é espetacular. Hoje, até fiz um comentário outro dia na imprensa escrita, falando de que o vendedor de loja não olha mais para a fisionomia do possível cliente comprador. Ele pega o que a pessoa quer num papel e observa no seu notebook para saber se tem na loja ou não tem. Se não tem na loja, sequer ele te responde, fala, não temos na loja, muito obrigado e até logo. É tudo muito rápido, porque há uma forma incentivada de fazer compras via internet e de fato é melhor mesmo, sem dúvida nenhuma, quando tudo acontece bem. Mas não é um mar de rosas, viu? O que eu estou falando agora, muitos ouvintes sabem do que eu estou falando. Você mencionou um exemplo que você não foi feliz. Você falou Mercado Pago, mas você quis dizer Mercado Livre, certo? Não. O Mercado Livre é uma empresa e ele tem um braço subsidiário que se chama Mercado Pago. Eu desconhecia isso. Porque eu tenho um bom exemplo, é do Mercado Livre. Eu recentemente fiz uma compra de um produto usado no Mercado Livre, recebi o produto, ele não estava em condições de uso, eu acusei a devolução, eu recebi todas as instruções de como embrulhar, era um equipamento pesado, de como proceder, levar até o correio, só esse trabalho que eu tive, de levar até o correio, postei sem custo, não paguei nada pela devolução, e 24 horas depois estava acreditada na minha conta o valor que eu havia pago por aquele produto. Não, o Mercado Livre, como eu disse, tem muito mais consistência. Me parece que deve ser um programa, alguma coisa. Mas o Mercado Pago é um braço subsidiário e esse braço subsidiário chamado Mercado Pago é, na minha forma de entender, de alto risco. Inclusive porque eu fiz um pagamento via TED e para o reembolso, eles me mandaram outro nome, portanto, que nem é o meu. Eu não sou capaz de obter, é tudo algoritmo, não consigo falar com ninguém para dizer que aquele não é o meu nome. Então já desisti de receber os R$ 67,90 pela compra que eu fiz, mas aproveito a oportunidade para dizer que muitas pessoas como eu estão sofrendo essas consequências e provavelmente eles vão dar um jeito em qualquer momento desse. Zé, olha, muito legal o que a gente fez. Eu penso que os nossos ouvintes aqui do É o que Parece, aquele que sabe o que contar, uma visão bem do momento que a gente está vivendo, das empresas que estão
trabalhando, colaborando com as autoridades e com o povo, especialmente com as pessoas. Tem até o Cacau Show, o Burger King, Nestlé, a Natura, o Boticário, são citados nessa pesquisa. Isso é um sinal maravilhoso de que nem tudo está perdido neste mundo, José Francisco. É isso aí. Acho que demos bem o recado e o valor a essas empresas que estão fazendo um trabalho atual e importante em prol da sociedade, esperando dias melhores para todos nós. Agora você tem a frase do dia. A frase do dia. A frase do dia tem a ver, pesquei aqui, como você que é pescador, uma frase que tem a ver com isso que nós falamos, de mudar a estratégia, explorar a oportunidade, estar atento ao que está acontecendo no mundo. E fala sobre a vida, mas acho que vale sobre tudo que nós fazemos na comunicação. A frase é a seguinte: o vento é o mesmo, mas a resposta é diferente em cada folha. Essa frase é da Cecília Meirelles. Muito bem. Pessoal, olha, a gente deixa aqui mais um agradecimento e visitem a gente pelas plataformas. Pode manter contato, é muito agradável. Eu recebi aqui, o Zé Francisco também, uma mensagem do Pedro Marcílio, que é um publicitário famoso, dando os cumprimentos para o nosso trabalho. Recebemos do Nelson Gomes, que é um companheiro, até dele é meio comprometedor, porque somos amigos. Mas a gente recebe sempre manifestação de carinho, de estímulo, e isso para nós é muito importante. Muito obrigado, até a próxima. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.